Pessoal, vamos dar aqui um update para você do caso do Ergon, né? Porque para quem não sabe, Ergon Abraham, da seita da Luz Venceu, né? Ele sofreu busca e apreensão na Operação Falso Profeta da Polícia Civil de Brasília no dia 30 de janeiro, tá? E aí a polícia foi lá na residência do Ergon Abraham, né? Recolheu alguns computadores, celulares, né? E outras coisitas más, né? E o Ergon Abraham, né, por decisão do juiz, foi proibido de usar as redes sociais, né, para evitar que ele continue propagando a narrativa do golpe. Qual é a narrativa do golpe dessa organização criminosa? É o GESARA, o NESARA, o GCR, RV, que é a reavaliação de moedas, né? E outras coisas, tá? Então, e aí o advogado de defesa do Ergon, né, fez um pedido aqui de revogação dessas medidas cautelares, para que o Ergon possa novamente usar as redes sociais, né, para talvez aí continuar mantendo as vítimas de estelionato acreditando na narrativa do Gessara e Nessara, tá? E da Medbed também, que é um outro golpe, tá? Então, o que o Ergon fez? Ele foi lá no canalzinho dele e removeu todos os vídeos, quase todos os vídeos que falam de Gessara e Nessara, né? Então você que gosta do Ergon, você que gosta de estelionatário, né? Evite ficar falando de Gessara e Nessara, que o professor Ergon ensinou para você porque ele é muito estudioso e que você acredita no Gessara e Nessara por causa do Ergon, porque vai complicar a vida do Ergon, tá? Porque a defesa aqui, provavelmente, o advogado de defesa vai falar que o Ergon nunca falou de Gessara, que não era ele falando, né? Então você que gosta de narrativa de golpe de estelionato, que é o caso do Nessara e Gessara, evite ficar falando que foi o Ergon que falou para você, para não complicar a vidinha do seu guru, tá? Beleza? Então vamos lá. Então tá aqui o número do processo. No vídeo que eu fiz do Ergon, as pessoas perguntam, cadê o número do processo? Estava na descrição do vídeo, mas o povo é preguiçoso, não lê a descrição do vídeo, então tá aqui, ó, o número do processo para você acessar, tá? Tá aqui, medidas investigatórias sobre organização criminosas, autoridade policial, civil do Distrito Federal, né? Aí aqui é o processo que está o Ergon Abraham junto com Rubens e outros estelionatários aí dessa organização criminosa, tá? Então aqui é a defesa, tá? A defesa de Afonso Maria Carnielli, o Ergon Abraham, apresentou a petição com o pedido de revogação das medidas cautelares impostas, com a concessão de autorização de publicações de postagens de 2 sites em seu canal do YouTube, além da solicitação de oferecimento de acordo de não persecução penal. Tá? Alega, para tanto, que não há indicação de participação do requerente no esquema criminoso. O advogado ele está falando aqui que não, o Ergon nunca participou de nenhuma organização criminosa, né? Não tem participação nenhuma do Ergon, né? E eu vou provar, né, em alguns vídeos que eu vou fazer depois desse, o Ergon nos grupos estelionatários que foram presos, inclusive pela Operação Falso Profeta, tá? E ele mostra lá no canal dele os grupos, lá, Operação do Juliano, né? Operação do Tribrix também, que é um golpe de estelionatários que vendiam aporte para o pastor Osório, né? E em outros mais, tá? Conforme detalhado da coçada 22 no relatório. E que as provas contra o requerente se mostram extremamente frágeis, né? E não demonstram qualquer dos crimes de organização criminosa, ou mesmo de estelionato digital, que supostamente estariam sido impostas a ele, né? Prossegue dizendo que não foram apresentadas provas dos crimes e que as provas apresentadas tratam de notícias, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Tratam-se de notícias jornalísticas em que um usuário utiliza o mesmo nome do requerente, ó, tá vendo? Não é o Ergon que tá falando de Gessara e Nessara, né? Você que segue o Ergon, posta aqui nos comentários do vídeo se você já ouviu o Ergon falar
de Nessara e Gessara, GCR, RV, né, reavaliação da moeda. Posta aqui, você que segue, que você que gosta do Ergon, é o seu professor Ergon ou não é que fica falando de Gessara e Nessara? Posta aí que você vai complicar a vidinha do seu guru. Né? Porque às vezes o Ministério Público pode usar os seus comentários, tá vendo? Ó, os seguidores dele aqui tá falando que foi ele mesmo que vive falando aí há anos do Gessara e Nessara, né? E informa que não há qualquer indício que o requerente vá gravar conteúdo relacionados aos autos. Não. O seu cliente, ele removeu alguns vídeos falando de Gessara e Nessara, mas ainda permanece alguns vídeos, né, do seu cliente lá falando de Gessara e Nessara, e eu vou provar, né, se o seu cliente não remover esses vídeos, tá? Eu vou mostrar os vídeos do Ergon Abraham, lá no canal do Ergon Abraham, aonde ele fala de Gessara e Nessara, tá? E onde ele mostra também os grupos que ele participa de estelionatários, né, lá no Telegram, tá? Então você tem 24 horas aí para o seu cliente remover os vídeos, porque senão amanhã, a partir de amanhã eu vou começar a mostrar que o seu cliente, sim, ainda mantém vídeos no canal dele falando do golpe do Gessara e Nessara, tá? Fica um alerta aí que é uma sugestão, quer dizer, né, pro Ergon remover esses vídeos, tá? Inclusive os vídeos que ele fez no canal do Luciano César, no canal da Emília, tá? Avisa a Emília também para remover os vídeos do Gessara e Nessara, o Luciano César, onde tem a participação do seu cliente, tá? Porque senão eu vou vir aqui denunciar, tá? E vou marcar o Ministério Público. Declara que a medida constritiva, no caso em apreço, impede o requerente de cumprir seu ofício de garantir sua subsistência e a dos seus, visto que das publicações dos sites supracitados e no canal do YouTube, advém do seu sustento principal. Não, o canal dele, na minha opinião, tem que continuar bloqueado, visto que tem vídeos e mais vídeos ali contendo narrativa de golpe de estelionato, que o Gessara sempre foi golpe, começou nos Estados Unidos com uma golpista chamada Shane Goodwin e o seu comparsa Clyde Hood. Então, não, a justiça está certa em manter o canal dele bloqueado, tá? Ele vai ter que trabalhar honestamente para se quiser dinheiro, tá? Beleza. Amparo nesses argumentos, requer seja concedida permissão para publicação nesses sites e canal do YouTube. Instado a se manifestar, agora o Ministério Público se manifestou aí, né, diante da defesa do Ergon Abraham, do advogado de defesa, né? O Ministério Público apresentou a peça pelo indeferimento do pleito, cujo teor apresento a seguir, né? Então vamos ver o que o Ministério Público aqui falou, né? Tendo em vista aí a defesa do Ergon. Inicialmente, cumpre ressaltar que as medidas restritivas impostas encontram-se devidamente fundamentadas nos elementos de provas reunidos no inquérito policial, instaurado para apuração de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraude eletrônica, atribuídos aos representados. A investigação aponta que o investigado Afonso Maria Carnielli, né, vulgo Ergon Abraham, desempenha papel central na organização criminosa, atuando como líder doutrinário das teorias fraudulentas propagadas pelo grupo. Qual teoria fraudulenta que o Ministério Público está se referindo aqui? Ao Gessara e Nessara, que eu estou há 4 anos alertando os seguidores do Luciano César, os seguidores do Ergon Abraham, os seguidores do Paulo Cassiano, os seguidores da Paula Cabral, os seguidores do Vital Froze, os seguidores do Gleidson de Paula, os seguidores da Emília, né? Que Gessara e Nessara é uma narrativa para aplicar golpe. O único objetivo que eles estão tentando convencer você de que o Gessara existe é para que os comparsas deles apliquem golpe em vocês, tá? E agora tá aí o Ministério Público, a Polícia Civil, né,
repetindo aquilo que eu estou há 4 anos falando para as vítimas. Aí o que, que o Luciano e o Ergon faz? Tá vendo esse Will aí? Ele é da Cabala Escura. Ele é procurado pela Interpol, né? Aí o que, que os seguidores fazem? Realmente, deve ser da Cabala Escura, é um foragido da polícia. Não vamos acreditar no Will. Né? E agora, vamos falar o que do Ministério Público? O Ministério Público também é da Cabala Escura, o Ministério Público também é procurado pela Interpol. Qual que vai ser a desculpa aí dos seguidores do Luciano César e do Ergon Abraham? Hã? Os elementos colhidos demonstram de forma inequívoca que os dogmas prejudiciais da teoria conspiratória Nessara e Gessara, difundidos pelos investigados, geram grave desassossego social e risco eminente de novos ataques a instituições e autoridades públicas. Sabe por quê? Porque tem vários vídeos do Ergon Abraham falando não, que o Brasil entrou em estado de sítio. Já tem vários militares aí fechando ruas pelo Brasil, né? Porque vai ter como fala? Uma lei marcial no Brasil e no mundo, né? Que todos os ministros do STF são todos reptilianos, né? Que comem criancinhas em túneis, né? Aí vai que um maluco desses, né? Vê algum ministro do STF na rua lá e não, vamos lá tentar contra a vida do ministro, porque o Luciano César Ergon falou que é um reptiliano, vamos salvar a humanidade, né? Acabando com esse reptiliano. Vai que, né? Então, né, é perigoso. Diante desse cenário, mostra-se incabível a revogação das medidas restritivas, muito bem, uma vez que permanecem inalterados os fundamentos que justificaram sua imposição, evidenciando a gravidade dos fatos e a periculosidade dos investigados. É muito perigoso, exatamente. Assim, a manutenção das restrições é imprescindível, sendo inviável sua revogação. No que tange a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, os fatos revelam a prática de crimes de extrema gravidade, concordo, caracterizados pela manipulação de vítimas mediante ardis e embustes que exploram sua vulnerabilidade, valendo-se de elementos como religiosidade, crença em uma suposta ajuda estrangeira para a alteração do cenário político nacional. Né? O Ergon falando, não, vai ter lei marcial no mundo todo, né? Vai vir a tela azul, não sei o que lá, ele e o Luciano César, né? O Luciano César também tem que entrar nessa brincadeira, nesse processo também, né? Tem que ter medidas restritivas aí quanto o Luciano César também. E outras alegações infundadas. Tal circunstâncias afasta a aplicação do Instituto despenalizador, uma vez que não se verifica o preenchimento do requisito subjetivo necessário à sua concessão. Diante do exposto, o Ministério Público pugna pelo indeferimento dos pedidos constantes da petição. E aí, né, o juiz vai decidir aqui, né, se libera as redes sociais por Ergon voltar a falar de golpe de estelionato, que é Gessara e Nessara, né? Sobre os demais pedidos, verifico que a regularidade do pedido de decretação das medidas cautelares, a existência de pressupostos para o deferimento do pedido foram regularmente apreciadas na decisão que decretou a adoção de medidas restritivas quanto à publicação de conteúdos em relação ao apresentado. De fato, existe extensa gama, isso aqui é o juiz falando, não é o Ministério Público, tá? É o juiz que está falando, ó. De fato, existe extensa gama de provas que permitem ao juízo concluir que as medidas são necessárias, exatamente, mais do que necessário, né? Com o capítulo inteiro dedicado ao esclarecimento das condutas do representado, Afonso, e como se dá a sua participação no esquema criminoso. E eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou provar que o Ergon participa de grupos de estelionatários, que inclusive foram presos pela Polícia Civil na Operação Falso Profeta, tá? No vídeo dele, que tá lá no canal dele, tá? Pra depois não vir falar, é inteligência artificial do Will, né? De modo que não se observa a alegada falta de indicação de participação do requerente do esquema criminoso, tá? Depois eu vou fazer mais vídeos aí provando, né, o envolvimento do Ergon Abraham, né, nessa organização criminosa do Gessara e Nessara, né? Observo que constou nos mandados de intimação
das medidas cautelares, as limitações para postagens na internet e nas redes de mídias sociais, devendo ser observadas as delimitações ali impostas. De forma, não vislumbro os motivos para reconsiderar a decisão adotada. Posto isso, indefiro o pedido formulado, sem prejuízo de nova apreciação da situação processual do requerente em momento oportuno. Tá? Retornem aos autos do Ministério Público para manifestar a relação de petição de ID, intima-se. Né? Aí tá aqui a data, 24 de março, né? Quase recente aí. E o nome do juiz aqui, né? O Fernando Brandini Barbagallo. Parabéns ao juiz aí, né? Então, pessoas, deixa eu dar um recado aqui pro Ergon Abraham. Ergon Abraham, você removeu alguns vídeos do seu canal, tá? Sobre o Gessara Nessara. Muito bem, Ergon Abraham. Muito bem, Afonso Maria Carnielli. Mas você esqueceu de alguns vídeos, Ergon, o Afonso, né? Você esqueceu também de pedir ao Luciano César que remova os vídeos onde você participa lá no canal dele falando do golpe do Gessara Nessara, manipulando as vítimas a acreditarem na narrativa do golpe para que seus comparsas, né, possam aplicar golpe nessas pessoas fragilizadas. Tá? A Emília também, né, tem vídeos lá, lives com você falando do Gessara Nessara. Tá? Então eu vou te dar umas 24 horas aí, Ergon, para você entrar em contato com as pessoas que você fez live, tá? Falando de Gessara Nessara, para que, por favor, eles removam os vídeos e as lives onde você faz menção de Gessara Nessara, de GCR, de RV, e delete aquele vídeo que você tá falando das Mad Bads, tá? Porque depois dessas 24 horas eu vou começar a mandar denúncia para o Ministério Público, tá? Informando, tá, que o seu canal no YouTube ainda continua mantendo as vítimas, né, acreditando na narrativa do golpe do Gessara Nessara e da Mad Bad, tá? E eu espero do fundo do meu coração que você vá preso, tá? Preso. E você que é da seita do Ergon, continue falando de Gessara, continua falando a luz venceu, o Gessara vai chegar, né, que não sei o que lá, que você vai ser investigado também, tá? Eu espero que você esteja lá no grupo, nesses grupos pagos do Ergon, administrando o grupo e falando de Gessara para a polícia ir aí arrebentar a porta da tua casa, tá? Porque ficar espalhando narrativa de golpe de estelionato é crime, tá? É estelionato também, tá bom? Tá? Então, a justiça já tá calando a boca aí do Ergon. Daqui a pouco vai entrar o Luciano César na brincadeira também, né? Aí vai entrar a Emília também, né? Todo esse pessoal, Vital Froze também. Vital Froze, continua falando de Gessara Nessara, que você vai ser denunciado no Ministério Público também, tá? Ficar propagando, né, narrativa de golpe. Ah, mas foi o Saint Germain que falou. O Saint Germain deve ser um bandido também, por estar falando de Gessara Nessara, tá? Vai você e o Saint Germain pro Chilindró, tá bom?